Oi pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é irradiações. O que é irradiação? Irradiação é um assunto que muita gente tem dificuldade justamente porque é algo que a gente não consegue ver, né? Então é difícil formar uma imagem justamente de algo que a gente não vê. Então, para conversar sobre esse assunto, eu trouxe alguns exemplos do dia a dia para a gente tentar visualizar o que é irradiação. Em primeiro lugar, irradiação ela sempre está associada com um determinado tipo de movimento. A associação ela vem junto com o movimento. Todo movimento gera, de certa forma, algum tipo de radiação. Vamos pegar um exemplo bem comum que todo mundo conhece. Por exemplo, o ímã. O ímã ele tem uma irradiação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui. Pega esse ímã. Veja bem. Aqui eu tenho uma limalha de ferro dentro desse potinho, né? E eu tenho um ímã que ele tem uma irradiação, né? Então, olha só. Então, se eu não, a limalha ela segue o campo magnético do ímã. Muito bem? Então, o que acontece? O ímã ele tem um movimento. Um movimento de quê que o ímã tem? Se ele parece uma pedra, né? Ele tem um movimento de elétrons. No caso do ímã, os átomos e os elétrons estão alinhados numa determinada direção. Essa direção forma um campo magnético extremamente forte e alinhado, formando então um campo magnético do ímã. Né? A maioria dos metais tem os átomos, só que os elétrons não estão alinhados. Então você pega o ferro, ele não tem os átomos alinhados, não tem esse movimento dos elétrons alinhados, portanto não aparece a irradiação. Existe, mas ela não está. Uma acaba anulando a outra e você não vê uma irradiação no campo magnético residual. Um outro exemplo é o campo magnético da Terra. De onde que vem o campo magnético da Terra? Vem do movimento do magma no interior da Terra. Esse movimento gera um campo magnético porque ele tem uma determinada direção. Então, todo movimento, quando ele está numa determinada direção, ele gera uma radiação de acordo com aquela direção dada pelo movimento. Então, nós temos ali o campo magnético da Terra. Por exemplo, um fio. Quando você liga o interruptor da energia da sua casa, o fio que alimenta a sua lâmpada tem uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica gera um campo magnético em volta do fio. E esse campo magnético vai variar de acordo com a corrente elétrica do fio. Conforme for a espécie dessa corrente, vai ser a espécie do campo magnético. Estão diretamente conectados. Vamos verificar um pouquinho outros movimentos que nós temos na natureza. Então tem esse que eu acabei de falar, tem os movimentos que existem, por exemplo, no Sol. Imagine na Terra, nós temos os fluxos de água, então os fluxos de água dos rios, no interior da Terra nós temos os fluxos do ar, tudo isso gera um tipo de radiação. Muitas dessas radiações nós não ainda somos capazes de detectar com instrumentos científicos. Né? Você pega o movimento do fluxo de água, ainda não é possível saber exatamente, sentir exatamente essa radiação específica, mas ela existe. Por exemplo, também, outro movimento que existe no nosso corpo, o movimento do sangue. O sangue gera um movimento que gera também uma irradiação, radiação do sangue. E a espécie dessa irradiação depende da composição do sangue. Essa radiação do sangue, depois a gente pode conversar sobre esse assunto, é muito importante para o ser humano. Outro movimento que nós temos dos nossos pensamentos também gera algum tipo de radiação. Esses pensamentos geram uma radiação que geram determinadas formas. Tudo na natureza tem algum tipo de movimento, mesmo aquilo que a gente considera que está aparentemente parado, como as montanhas, as pedras, etc. Na verdade, existe um movimento. Tudo aquilo que existe na natureza está perpassado pela irradiação enteral, e por isso também tem uma irradiação própria. Mesmo na decomposição, existe movimento. Depois, mais para frente, nós vamos entrar mais em detalhes sobre alguns tipos de radiações, e daí a gente volta a conversar sobre isso. Se nós pensarmos tudo que existe na natureza, existe um determinado movimento. Nada existe que está efetivamente parado. Então, tudo gera movimento, tudo gera algum tipo de radiação. Então, como uma reflexão, separei aqui um trecho da mensagem do Graal, que diz o seguinte: onde, portanto, não houver irradiações na criação, também não há movimento,
ou, conforme dizem as pessoas erroneamente, nenhuma vida, pois cada movimento irradia e a paralisação é o nada, a imobilidade, chamada de morte pelas criaturas humanas. Então, a irradiação é a base de tudo que existe em movimento na natureza, nas matérias. Também é através da irradiação que existe uma certa interação entre o nosso mundo material e o mundo de matéria menos densa, né? O mundo que a gente chama do além. Como é que as coisas que existem, que não estão na matéria, que estão fora da matéria terrena, conseguem se efetivar muitas vezes na matéria grosseira? Justamente por causa das irradiações. A ponte, o que cria a ponte entre um esses dois mundos, esses dois planos, esses dois diferentes tipos de matéria, o que cria essa ponte são as irradiações. Então, em outro vídeo nós vamos conversar sobre esse assunto. Como é que existe essa interação entre as matérias? Como é que forma essa interação? Como é que é possível que algo que não é palpável, que não é visível para a gente terrenamente, mas consegue atuar, consegue se fazer presente, se fazer perceptível na matéria. Tudo através das radiações. E é através delas que é possível fazer essas interações. Então, próximos vídeos a gente vai conversar um pouquinho mais e abrir um pouquinho mais esse assunto. Até lá!